Boa noite a todos, boa tarde. Eu resolvi fazer uma pesquisa, vamos estudar juntos, sobre o Mar da Galileia e um pouquinho misturado com o Mar Mediterrâneo. Aí eu passei a tarde estudando, vendo alguns vídeos, algumas imagens para enriquecer esse trabalho. O Mar da Galileia também é conhecido como o Lago de Genezaré ou Kinneret. Aqui eu consegui uma imagem da figura Sea of Galilee, que seria Galileia, Mar da Galileia. Aí em volta aqui tem os configurado, desenhos, bem antigo. Aqui, Mar da Galileia, escrito. Aqui tem desenhos de igrejas. Tem os barquinhos desenhados. E aqui, em geral, aqui é o desenho do Mar da Galileia. Aí, ó. Muito lindo que eu achei. Muito antigo. Para abrilhantar, para enriquecer o nosso trabalho. Agora, observando aqui, vamos ver o Mar da Galileia sobre a extensão e largura dele. Aqui sobre a largura, 13 quilômetros. Mar da Galileia, vê os barquinhos ali. Aí depois aparece a extensão, 19 quilômetros. Com imagem a gente consegue gravar melhor o estudo sobre o Mar da Galileia. É um estudo não muito grande, estudo pequeno, mas só para nós conhecer um pouco do Mar da Galileia, ok? Mais um mapa aqui para nós vermos. Vamos ver aqui. Vamos descer aqui. Mar da Galileia, ali conhecido como Mar de Kinneret, Corazim, Magdala, Tiberíades. Vamos ver se consigo conseguir mais alguma coisa para nós conhecermos direito aqui. Ok. Então vamos lá, vamos conhecer mais alguma coisa. O Mar da Galileia, ele é um grande lago de água doce no norte de Israel. É um local importante na história e na cultura, sendo o cenário de vários acontecimentos bíblicos e um ponto turístico de relevância. Aqui vemos, eu consegui umas imagens criadas pela IA. Ok, vamos ver aqui. Podemos enriquecer mais. Vamos ver mais aqui. Vamos ver. Vamos ver mais. Aqui, ponto turístico. Para enriquecer mais aqui nosso estudo. Então, peregrinos sempre fascinados pelos milagres de Jesus, eles vão lá para Israel, os vários lugares do Mar da Galileia, ponto turístico. E são fascinados, né, pelo lugar. Que eu gostaria até de ir lá um dia, quem sabe. Deus sabe todas as coisas. E vemos também este lago, esse mar, chamado de Lago de Mar, estou vendo aqui, é referido por vários nomes, incluindo Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades e Kinneret. A localização situa-se no distrito norte de Israel, no Vale de Rift do Jordão. Nós vimos os desenhos anteriores que colocamos, as dimensões, tem cerca de 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, com uma área total de 166,7 quilômetros quadrados. A altitude está localizada a cerca de 213 metros abaixo do nível do mar. Esse mar, o lago, é um local central
de várias histórias bíblicas, incluindo a pesca dos apóstolos Pedro, André e os milagres de Jesus. Aqui nós vemos eu consegui uma imagem do Mar da Galileia, na extensão dele. É muito lindo. Só para enriquecer um pouco mais. Ali, lindíssimo. Tem mais um pouquinho que eu vou colocar agora. Vemos aqui uma ilustração que eu consegui. Uma ilustração da tempestade do Mar da Galileia. É Jesus lá de longe, ó, dá para ver. Vou tentar estender a figura para nós olharmos. Olha aí, ó, um barco. Lindíssima figura. Aí. E ali Jesus. Figura linda. Nós encontramos na Sagrada Escritura. Aqui mais um enriquecimento da tempestade do mar. Jesus, os discípulos tudo apavorado com aquela água, né, do mar. E Jesus aparece ali e ele acalma o mar. Muitas vezes na nossa vida também nós sofremos bastante a tempestade no nosso mar, na vida, no dia a dia. E Jesus aparece e acalma e dá uma nova vida, uma mudança nas nossas vidas. Nós estamos sofrendo alguma coisa, Jesus vem, Ele nos ajuda e nos abençoa, curando enfermidade, algumas dores. Então, se eu conseguir, uma IA que faz para mim as imagens, eu acho lindíssimo, para nos ajudar nesse estudo. Aqui vemos Jesus andando sobre as águas. A IA fez uma figura lindíssima. Ali, ó, lindo. Vamos repetir. Jesus andando sobre as águas, só Jesus mesmo. Filho de Deus, o único Salvador. Se nós tivéssemos, nós podemos ver, né, ao vivo, Jesus atravessando o mar da tempestade. Glória a Jesus, aleluia. Então nós vemos ali que este lago é o local central de várias histórias, né, bíblicas. Vemos ali Jesus sobre as águas, onde houve o encontro de Jesus com os apóstolos, Pedro, André, né? E também foi um centro comercial e de transporte na antiguidade, devido à existência de cidades como Cafarnaum, Betsaida, Genezaré. Vamos enriquecer um pouco com figuras. Então, vamos ver aqui. Vamos ilustrar um pouco mais sobre o centro comercial, devido à existência de cidades como da antiguidade, né? Foi um centro comercial. Oh, lindíssimo. Só para figurar, para enriquecer o nosso trabalho. Ali, lindíssimo. Para nós conseguir guardar nossa memória tudo. Então, como nós vimos antes, também Israel, esse lugar, o Mar da Galileia, é um lugar turístico, além de comercial, é um lugar sagrado para os cristãos. E o local é visitado por peregrinos que buscam a experiência religiosa. O lago é um destino popular para o turismo com atividades como passeio de barco, de pesca, atividades de água, de acordo com o Ministério do Turismo de Israel. Também podemos encontrar nesse estudo arqueologia. É um processo de coletas de escavações que foram encontradas estruturas arqueológicas como um monumento de pedra cônica com milhares de anos no fundo do lago. Então, vemos que é um lugar onde tem muito trabalho de arqueologia. O que mais nós podemos encontrar ali? Em atualidade, o lago é também uma fonte importante de água doce para Israel. É um importante ponto de referência. Então, parei um pouquinho, vamos mudar aqui. Consegui essa imagem aqui de uma
numa fonte de tratamento de água, que é uma IA que fez para mim, para ter uma ideia, que Israel também ela coleta água, ela coleta água salgada do mar Mediterrâneo e água doce lá do mar da Galileia, de Quilerite também. Ela coleta água. Vamos ver que nós podemos conseguir mais aí para o nosso enriquecimento. Eu consegui aqui uma imagem da captação de água, do tratamento de água. Então, tem umas bombas muito grandes que eu falo disso porque eu tenho experiência, já porque eu já trabalhei em captação de água. E é uma tubulação que dá para ver até que essa adutora aqui é muito grande para captar esse total de água. Que depois daqui vai para uma central de tratamento. É uma IA que fez, mas fez assim, ó, minuciosamente. Parece natural. Eu vou colocar mais coisas ainda. Aí. Aqui dá pra ver quando já a água está tratada, está clarinha. Aqui já está sem sal. A IA que fez um desenho, só para a gente ter uma ideia, que a água é tratada. Tem aquela adutora. Depois da adutora vem o tratamento. Onde passa por um sistema que tira o sal. E aqui a água é coletada que vai para as cidades. É só para o nosso enriquecimento. Então nós vimos. Agora deu certo. É que eu botei a imagem antes. Mas nós vimos aqui que para no enriquecimento que o lago é uma fonte importante de água doce. E tem que é tratado, é tirado só as impurezas da água, que é no mar de Genezaré, o mar da Galileia, o Quinerite. Lá, no caso, o tratamento já é água doce, então eles só tiram a parte das impurezas. E dosam produtos para bactérias e tudo, e fazem um tratamento para água potável. Eu estou falando porque eu já trabalhei nessa área de tratamento de água. E é onde eu trabalhava, no mar, no rio que passa aqui no Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava na captação de água. Que nós captávamos água, uma tubulação grandíssima, que nem aquela ali, e ia para todo o polo petroquímico e abastecia uma parte até de Triunfo com água, todo o sistema em volta. E ali quando nós captávamos a água, ela ia para clarificadores grandes, aonde eram adicionados produtos químicos, que tinha adicionado cal para alcalinizar a água, que aumentava o pH da água. E daí, quando é aumentado o pH da água, é adicionado um produto floculante, que ele reage com as partículas da água, a sujeira, né, que se diz, e aí forma flocos de sujeira. E ela é retida, chamado de tempo de retenção da água, que ela é retida através de clarificadores, pulsators, que chama, que fica pulsando que nem o coração, mas de levezinho. E aquela sujeira vai decantando, caindo para o fundo dos clarificadores, aonde essa sujeira se transforma em lodo, né? E ela é coletada, sai fora e por cima tem umas canaletas grandes, cheias de buraquinho na superfície da água, aonde é colocada onde essa água vai, água límpida, já bem limpinha, com pH, tudo ok. Mas ainda ela não é potável, não pode beber, porque daí tem que, depois de sair tudo, ela está clarificada, com pH, na base de 7, 6,8, 7,2, por aí. Aí, depois disso aí, até essa água, depois de clarificada, que não é ainda potabilizada, ela é usada ainda para incêndios do sistema de uma cidade, uma parte de emergência. E ela também é usada para o sistema além da água potável, para as outras áreas também. Para ela ser potabilizada, tem que adicionar aí cloro, que tem um ponto X de cloro, que se chama de 1 ppm, que daí ela oxida a matéria orgânica e todos os micro-organismos da água, ela se torna aí potabilizada, né? É dosado carbonato, ela é diluída, o pó é diluído e dosado com bombas. E aí eleva o pH e com o cloro. E daí ela é potabilizada e a pessoa bebe essa água.
e aí distribuída através de bombas. Então, depois de tratada, é usada como clarificada para incêndio, outros usos de limpeza de chão, tudo isso aí, porque daí é caríssimo para potabilizar a água. Então dá para mais ou menos entender. Então a região ao redor do lago, o Lago Fértil, né, é conhecida por suas plantações também. Tem frutas cítricas, oliveiras e outros produtos agrícolas. Vê a riqueza que tem em volta desse mar, lá da Mar da Galileia, é riquíssimo. Vamos ver se eu consigo algumas figuras. Consegui essa figura, as plantações que a Iá fez para mim, de frutas cítricas que tem em volta do Mar da Galileia. É apenas uma imagem figurativa, entendeu? Que a Iá fez. Mas deve ser mais linda do que isso. Olha aí, ó, lindíssimo. Plantação de oliveiras também, dá para ver aí. Frutas cítricas, as oliveiras, que é muito falado, que tem Israel. Então a Iá me conseguiu fazer esse desenho para mim, da plantação de oliveiras. É lindíssimo, né? Vamos ver mais uma vez. Lindo. Nós também podemos ver, através de capítulos e versículos da Bíblia, falando sobre o mar. Então, através de vários nomes que tem, Mar da Galileia, Mateus 4,18, Lago de Genezaré, Lucas 5,1, Lago de Tiberíades, João 6,1, e Mar de Quinerete, ou Quinerite, Números 34:11. Acontecimentos bíblicos no Mar da Galileia, aonde são chamados dos primeiros discípulos. E Jesus chamou os primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João, enquanto eles pescavam no Mar da Galileia. E Jesus, andando junto ao Mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Vinde a mim, ou vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:18 e 19. Amém? Mais adiante, Jesus acalma a tempestade. Essa aqui eu acho que eu tenho uma imagem aqui. É um dos milagres mais conhecidos, né, que nós temos, quando Jesus acalma a tempestade. Vou ali, vamos ver se eu consigo alguma coisa. Eu consegui essa imagem de Jesus chamando Pedro, André, Tiago e João. Então aí conseguiu-se para mim uma imagem, Jesus chamando eles, de transformar eles em vez de pescadores de peixes, de pescadores de homens, né? Para a glória do Senhor, para a salvação. É que eu consegui agora. Essa figura aí nós já vimos. Só para repetir que Jesus acalma a tempestade, né? Um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Aconteceu quando ele acalmou uma tempestade enquanto estava no barco com seus discípulos. É Jesus que repreendeu o mar e veio uma grande bonança. Amém? Vamos repetir aqui, tentar ver novamente essa imagem ali, lindíssimo. Dá para repetir para a gente ver de lindíssima imagem que a Iá fez. Outro evento milagroso ocorreu quando Jesus andou sobre as águas do Mar da Galileia para se juntar aos seus discípulos. E na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para onde? Para eles, para os discípulos, caminhando por cima do mar que nós vimos antes, Mateus 14:25. A pesca milagrosa. Após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos à beira do mar da Galileia. Realizou um milagre, ajudando-os a pescar uma grande quantidade de peixes. E disse-lhe Jesus: Lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam puxá-la pela multidão de peixes. João 21,
6. Consegui uma imagem aqui com a IA sobre depois da ressurreição de Jesus. Apareceu aos seus discípulos e Jesus mandou lançar as redes. Olha ali as redes cheias de peixe. Que riqueza, né? Então, após a ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos à beira do mar da Galileia e realizou um grande milagre, ajudando-os a pescar uma grande quantidade de peixes. Vamos animar mais um pouquinho para nos ver. E disse-lhe Jesus: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam puxar a rede, né? Pela multidão de peixes. Oh, glória! Muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus aconteceram ali no Mar da Galileia. E ele continua a ser um lugar de grande inspiração e peregrinação para cristãos de todo o mundo. A história rica e os acontecimentos bíblicos associados ao Mar da Galileia continuam a fascinar e inspirar aqueles que buscam entender mais profundamente os eventos da vida de Jesus e seu ministério. É atualmente um importante destino turístico, especialmente para peregrinos e amantes da história e da religião. Além disso, é uma fonte de água doce crucial para a região de Israel. Consegui essa imagem como centro turístico, peregrinos visitando o Mar da Galileia. Vamos fazer aqui, vamos ver. Lindíssima essa imagem também, né? O pessoal, os cristãos, turistas visitando Israel, a parte da Galileia. A IA fez aqui para mim restaurantes e barcos. Não é aquele original de lá, mas é apenas uma ilustração. Que os turistas vão lá para Israel, para o Mar da Galileia, para visitar e aproveitar para passear, andar de barco e se divertir bastante. Podemos ver também muitos aspectos relevantes no Mar da Galileia, hoje, né? Mar da Galileia, pontos relevantes. Turismo religioso. A região é rica em locais históricos e religiosos, como o Monte das Beatitudes, que eu vou mostrar logo, a Igreja da Primazia de Pedro, Cafarnaum e a Igreja da Multiplicação dos Pães e Peixes, todos relacionados à vida e aos ensinamentos de Jesus. Conforme mostrado aqui, o Monte das Beatitudes em Israel. A IA fez para mim. Monte das Beatitudes. Vamos animar mais um pouquinho. É uma das primazias, locais históricos. Aí. Consegui essa foto, que foi difícil, da Igreja da Primazia em Israel, conforme nós falamos. Aí nós falamos, né, que a região é rica em locais históricos e religiosos, como o Monte das Beatitudes, que nós vimos, a Igreja da Primazia de Pedro e a Igreja da Multiplicação dos Pães. Essa aí é da Primazia, né? É em Israel. Foi difícil conseguir, mas consegui. Aqui eu consegui também essa foto da Igreja da Multiplicação dos Pães em Israel. Dá para notar que é muito bonita. Vamos ver mais adiante. Além do turismo também, o turismo religioso, o Mar da Galileia oferece atividades como praias, esportes, que nós já vimos desenhos ali, de imagens, esportes aquáticos, restaurantes e passeios de barco. A importância hídrica é um dos principais reservatórios também de água doce, que nós falamos antes, que é o Mar da Galileia, que é água doce. Israel enfrenta desafios também na parte do Mar Mediterrâneo, como a dessalinização, tirar o sal através do grande sistema, né, que Israel tem. Até, se não me engano, ia trazer até para o Brasil
no 3 governos anos atrás, que o Israel ia trazer um esquema de dessalinização que transforma águas com sal em água doce. É um sistema bem complicado, né? E a flutuação do nível da água. Então, a importância hídrica é um dos principais reservatórios de água doce de Israel. Enfrenta desafios ali na parte do Mediterrâneo como dessalinização. Em Israel, que é um país semiárido, seco, né, que sofre de longos períodos de estiagem, 67% da água para consumo doméstico já provém do mar, da dessalinização, que é tirado, né? Dessalinização, de tirar do sal. Amém? Vamos ver mais adiante, que nós podemos aprender. De acordo com um estudioso, né, as usinas de dessalinização fornecem 500 milhões de metros cúbicos, é água para valer, por ano, dos 750 milhões consumidos domesticamente no país. Outro 1,2 bilhão de metros cúbicos é extraído de fontes naturais, que é água doce, e serve às necessidades da agricultura e da indústria. Nessa parte aqui que eu vejo aqui, que 1,2 bilhão de metros cúbicos é extraído de fontes naturais e serve para as necessidades da agricultura e da indústria. Que nessa parte aí não precisa colocar na parte de cloro, é uma água já clarificada normal, que não é usado outros produtos para potabilização. Para potabilização é a água insalubre. É uma água tratada, que é colocado produtos para o nosso corpo poder, né? Vamos dizer que nós necessitamos de beber água pura. Se Israel não tivesse investido em dessalinização, hoje não teriam água nas torneiras das grandes cidades, disse esse estudioso. O governo israelense monitora os níveis de água e toma medidas para mitigar o risco de salinização e inundações. A baixa altitude do Mar da Galileia é 213 metros abaixo do nível do mar e contribui para temperaturas elevadas na região. Me deu hoje na vontade de dar uma estudada nessa parte do Mar da Galileia e um pouquinho do Mar Mediterrâneo, porque nós sabemos, né? O Mar Mediterrâneo é água salgada e o Mar da Galileia, Quinerite, o Lago de Genezaré, é água doce. Então dá para ver as riquezas que tem nesse lugar, é a parte de turística, o cristão vão lá para conhecer, a parte das igrejas, né? Conhecer onde Jesus andou, vendo o Mar da Galileia, imaginando, né, Jesus andando sobre as águas, e também tudo, né, que essas águas elas servem como para a parte de alimentação, fazer comida, a parte das pessoas se abastecer com água. No dia a dia, porque o nosso corpo precisa de água. Então vemos que o Deus ele é poderoso, né? Que nós podemos ter uma vida agradável, uma vida com saúde, graças àquilo que Deus colocou aqui nessa terra. E também nós podemos ver aqui nessa terra, não podemos esquecer de orar, de buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu busquei um pouquinho dessa riqueza, que me deu uma curiosidade hoje de estudar um pouquinho do Mar da Galileia, e um pouquinho do Mar Mediterrâneo, para a gente conhecer um pouco mais, aquelas pessoas que quiserem conhecer um pouco mais. Eu sou curioso, eu vou estudar e tento passar para as outras pessoas um pouquinho que eu sei. Então foi um pouco de hoje. Eu peço que todos, se algum erro, alguma coisa, mas eu procurei no Google todo esse conhecimento e pedi a bênção para Deus um pouquinho me ensinar um pouquinho. Amém? Então para todos, bom dia, boa noite, tudo de bom.